Nós vamos começar pela leitura da fábula. Esse texto curtinho aqui é uma fábula. As fábulas são textos curtinhos, são contos curtinhos, onde os personagens têm ações como humanos. Então, eles vão falar como humanos, vão agir como humanos. E sempre, ao final da fábula, ela traz uma moral pra gente. Nós sempre começamos pelo título, porque já no título ele dá uma dica do que o texto irá contar. A rã e o touro. Então, nós já sabemos dois personagens desse texto. Isso ajuda na hora da interpretação, na hora das perguntinhas no final. Um grande touro passeava pela margem de um riacho. Uma rã, que estava por lá, ficou com muita inveja do tamanho e da força do touro. Então, ela começou a inchar, fazendo um enorme esforço para tentar ficar tão grande como o touro. Perguntou às suas companheiras de riacho se estava do tamanho do touro. Elas responderam que não. A rã tornou a inchar e inchar. Ainda assim, não alcançou o tamanho do touro. Pela terceira vez, tentou inchar e fez isso com tanta força que acabou explodindo, por culpa de tanta inveja. Quem escreveu essa fábula foi o Esopo. São fábulas de Esopo, vem de um livro. Depois eu vou mostrar para vocês. Tem várias fábulas desse escritor no mesmo livro. Depois nós vamos para as questões de interpretação. O que é interpretação? É o estudo, a compreensão do texto. Número 1. Qual é o título do texto? O título do texto está aqui em cima, A Rã e o Touro. Vou colocar de letra de forma, tá bom? Mas quem já conseguir escrever de letra cursiva, pode colocar letra cursiva. A rã e o touro. Lembrando que mesmo que sua letra cursiva não esteja tão boa, não está tão redondinha, a gente já pode colocar nas atividades, porque só treinando, só praticando que a letra vai sair boa, vai sair legível. Quem é o autor do texto? O autor do texto geralmente fica aqui no final. Essa fábula é do Esopo, então o autor do texto é Esopo. Número 3. O assunto do texto é a amizade da rã e do touro, a inveja da rã ou a força da rã. Então, vamos eliminando. No texto fala alguma coisa que a rã e o touro são amigos? Fala alguma coisa sobre a amizade deles? Não, né? Então, essa daqui não pode ser. O texto fala alguma coisa sobre a força da rã? Fala. Fala sobre a força, que ela não tem, não é? A rã não é forte como o touro, então essa daqui também não pode ser. O texto fala sobre a inveja da rã. Olha aqui, no texto, se a gente voltar, no último parágrafo, ele fala que pela terceira vez ela tentou inchar e fez isso com tanta força que acabou explodindo, por culpa de tanta inveja. Então, fala que a rã tinha inveja do touro. Então, a resposta certa é a do meio, a número 2 aqui, a inveja da rã. Número 4. Quantas vezes a rã tentou inchar? Quando a gente está em dúvida numa questão, é só voltar no texto. Olha só, então ela começou a inchar uma vez, no terceiro parágrafo. No quinto parágrafo, ela tentou inchar de novo, segunda vez, e não deu certo. E aqui fala, pela terceira vez ela tentou inchar, então 3. Ela tentou inchar 3 vezes antes de explodir. Quantas vezes ela tentou inchar? 3 vezes. Onde aconteceu a história? Volta lá no primeiro parágrafo. Um grande touro passeava pela margem de um riacho. Foi ali que eles se encontraram. Então, a história aconteceu na margem de um riacho. Número 6. Quem são os personagens do texto? Essa aqui é uma pegadinha, ó. Porque já no título diz, 2 personagens, a rã e o touro. Mas lendo o texto, a gente percebe aqui que ela perguntou às suas companheiras de riacho, que são outras rãs, se ela estava do tamanho do touro. E as companheiras responderam que não. Então, nós temos a rã, o touro e as companheiras de riacho. A rã, o touro e as companheiras da rã.
E número 7, em sua opinião, por que a rã explodiu? Essa é uma questão pessoal, está perguntando a opinião de vocês. Então, essa eu não posso dizer se está certo ou errado, porque quando o assunto é opinião, não existe certo nem errado. Aí nós vamos para número 8. Número 8. No trecho elas responderam que não, a palavra elas se refere a quem? Se a gente fica em dúvida, mesmo o trecho estando aqui, é só voltar lá no texto. Aqui, ó, perguntou às suas companheiras de riacho se estava do tamanho do touro, e elas responderam que não. Elas quem? As companheiras. Então, as outras rãs. Número 9. Complete com rimas do texto. Então, a primeira rima, ouro, rima com touro. Letra B, macho, rima com riacho. O final é igual. Aqui, ó, macho, riacho, touro, ouro. Letra C, veja. A entonação não é igual, mas a palavra é inveja. Termina igual no modo de escrever, mas no jeito de falar tem uma entonação diferente. Inveja e veja. O veja é mais fechadinho e o inveja é mais aberto. A gente abre a boca para fazer o som. E a última, letra D, trabalhadeira, rima com companheira. Número 10. No trecho, um grande touro passeava pela margem de um riacho, a palavra destacada dá a ideia de lugar, de tempo ou de consequência. Então, riacho. Quando eu falo riacho, estou falando de tempo? Aconteceu em algum tempo essa palavra riacho? Não, né? É uma consequência? É uma consequência de algo? Também não. É um lugar? É um lugar. Vou marcar aqui. Número 11. No trecho, perguntou às companheiras do riacho se estava do tamanho do touro. Quem perguntou? Volta lá no texto para ver a resposta. Foi a rã que perguntou. Número 12. E o que as companheiras responderam? Elas responderam que não. Responderam que não. Número 13, a última. A opinião do autor sobre a rã é que ela era muito forte, grande. Essa a gente já pode eliminar, porque ela tentou inchar do tamanho do touro e não conseguiu. Ficou pequena. Ela era muito forte e grande? Não. Vou fazer um X aqui pra gente eliminar essa questão. Que ela era muito humilde? Também não, não fala nada sobre a humildade da rã no texto. Que ela era muito invejosa? Opa, olha aqui no último parágrafo. Ela fez tanta força que acabou explodindo por culpa de tanta inveja. Então, ela era invejosa. Vou assinalar aqui a letra B, questão B. E essa foi a última. Me contem depois se vocês acertaram, se vocês erraram, no que vocês tiveram mais dificuldade também. Lembrando que essas atividades eu preciso colar no caderno e lá no portal, no Classroom, vocês precisam responder, mandar as fotos na atividade do dia. Não pode ser no mural, porque senão não vale nota. Tem que ser na atividade do dia. Então, vocês vão abrir a atividade de língua portuguesa e enviar essa atividade lá.